A gente já se perguntou por que as desigualdades sociais existem, e mais ainda, por que elas parecem se repetir geração após geração? Bom, hoje vamos mergulhar nas ideias de um sociólogo que dedicou a vida a responder exatamente isso, o francês Pierre Bourdieu. Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Para o Bourdieu, a resposta vai muito além de sorte ou só ter dinheiro. Ele enxergava a sociedade como um jogo gigante, sabe? Só que com um monte de regras complexas e que, na maioria das vezes, a gente nem consegue ver. E para sacar esse jogo de verdade, Bourdieu dizia que não dá para olhar só para a conta bancária. A gente precisa investigar o que ele chamava de dimensões culturais e simbólicas da vida. São elas que, no fundo, definem quem larga na frente com vantagem. Então, para ajudar a gente a enxergar essas forças invisíveis que movem as peças no tabuleiro social, ele criou uma espécie de caixa de ferramentas, com vários conceitos. Vamos conhecer o primeiro? A primeira grande ferramenta que ele nos dá é o hábitos. Pensa nele como uma espécie de GPS social. Vamos entender como a sociedade meio que instala esse software na cabeça da gente e como isso acaba definindo boa parte de quem somos. Tá. Traduzindo isso aí, o hábitos é basicamente o conjunto de gostos, de manias, o nosso jeito de pensar e de agir que a gente absorve do nosso ambiente social sem nem se dar conta. É ele que molda a maneira como a gente percebe o mundo e se comporta nele. É por causa desse GPS que um monte de atitudes que a gente tem parecem supernaturais, quase um instinto, né? Mas, na verdade, tudo isso foi aprendido ao longo da vida, de uma forma muito sutil, quase invisível. Certo, mas todo GPS precisa de um mapa para se orientar. E no jogo da vida, a gente precisa de moedas para trocar. É aí que entra o segundo conceito de Bourdieu. Ele dizia que nosso hábitos usa diferentes tipos de recursos, que ele chamou de capital. E aqui está o pulo do gato do pensamento dele, que a gente vê bem nessa tabela. Capital não é só grana. Ter conhecimento, um diploma valorizado, saber se expressar de um certo jeito, ou até mesmo ter os contatos certos, tudo isso funciona como moeda de troca e como fonte de poder nesse jogo social. Mas, antes de a gente ver onde esses capitais são usados, saca só uma curiosidade sobre o próprio Bourdieu. Pois é, ele era fã de rugby. E essa paixão por um esporte que é pura estratégia, disputa por espaço, serviu de inspiração perfeita para a próxima grande ideia dele. E essa ideia é o conceito de campo. Agora, imagina que todas essas competições por capital acontecem em diferentes arenas da vida, cada uma com seu próprio jogo, suas próprias regras. Para Bourdieu, a sociedade era como se fosse um estádio gigante com vários campos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Tem o campo da arte, o campo da ciência, o da política. Cada um desses é um pequeno universo, com suas próprias regras e seus próprios prêmios. E é aqui que está a grande sacada. O que faz alguém ser um craque em um campo pode não valer absolutamente nada em outro. Por exemplo, o capital cultural de um gênio da física pode não ter o mesmo peso no campo dos esportes, e vice-versa. Cada campo valoriza um tipo de moeda. Ok. E quando a gente junta tudo isso que a gente viu, o hábitos, o capital e o campo, a gente chega na forma mais sutil e talvez por isso mesmo a mais poderosa de dominação que existe, a violência simbólica. Calma, que esse conceito é mais simples do que parece. É um tipo de poder que não precisa de arma, não precisa de força física. Ele funciona quando as pessoas simplesmente aceitam as regras do jogo e as hierarquias como se fossem naturais, normais, sem nem parar para questionar. Olha só um exemplo clássico para ficar bem claro. Primeiro, a indústria da moda e a mídia apresentam um padrão de beleza como se fosse o único jeito certo de ser, o universal. Esse é o passo 1. Depois, a gente internaliza isso através do nosso hábitos e começa a ver aquilo como o bonito, o natural. Passo 2. E aí, no fim, a gente acaba reproduzindo essa ideia, julgando a si e aos outros com base nessa régua, sem nem notar que estamos reforçando um jogo de dominação. Esse é o passo 3. Para fechar, fica aqui uma provocação. Em que campos do nosso dia a dia dá para a gente observar essas disputas de capital em ação? Entender os conceitos de Bourdieu é quase como colocar uns óculos especiais para enxergar as regras invisíveis do jogo da sociedade. É um convite para a gente se tornar um jogador mais consciente e muito mais crítico da nossa própria realidade.